Certo? Então, depois de toda a situação do Fable 5, a China respondeu de uma forma bem direta. Dois modelos de pesos abertos para programação, Química K2.7 Code e GLM 5.2 agora estão indo atrás do GPT 5.5 e do Cloud com preços muito mais baixos, desempenho sério em codificação e, em alguns casos, vitórias reais em benchmarks. E ao mesmo tempo, a Cursor pode estar sendo adquirida pela SpaceX por 60 bilhões de dólares, enquanto a OpenAI está preparando o GPT-BD1, um novo modelo de voz que pode fazer o ChatGPT parecer muito mais natural para conversar. Tudo bem, vamos começar com o Química 2.7 Code. A Moonshot IA lançou o K2.7 Code como um modelo de pesos abertos, criado especificamente para agentes de programação. Esse não é o modelo usado para qualquer pergunta aleatória. A Moonshot ainda recomenda o K2.6 para tarefas gerais, o K2.7 Code é mais focado. Foi criado para fluxos onde uma IA navega na base de código, identifica erros, edita arquivos, testa ideias, lembra falhas e segue trabalhando em várias etapas. Sob o capô é um modelo enorme. Química K2.7 Code possui 1 trilhão de parâmetros totais, mas como utiliza um design de mistura de especialistas, apenas 32 bilhões estão ativos ao mesmo tempo. Ele conta com 384 especialistas internos, dos quais 8 são escolhidos por token, o que contribui para que um modelo desse porte ainda seja viável de operar. Ele também suporta uma janela de contexto de 256 mil tokens e pode lidar com texto, imagens e vídeo. Esse contexto já não surpreende, mas ainda atende muitos fluxos de trabalho de programação. Ele também usa o codificador Moonvit da Moonshot, com 400 milhões de parâmetros. Como a arquitetura é igual à do K2.5 e K2.6, as configurações de implantação podem ser reutilizadas mais facilmente. A principal melhoria é a eficiência. A Moonshot diz que o código K2.7 usa cerca de 30% menos tokens de raciocínio do que o K2.6. Isso é importante porque agentes de programação podem desperdiçar muitos tokens planejando, duvidando e pensando demais antes de agir. Menos tokens de raciocínio reduzem o custo, a latência e tornam o modelo mais eficiente no uso real pelos desenvolvedores. Moonshot também incluiu os modos de raciocínio forçado e preservado, que ajudam o modelo a manter o raciocínio em várias interações. Para agentes de programação, isso é útil, pois a tarefa raramente termina com uma única resposta. O modelo precisa lembrar o que mudou, o que quebrou e o que deve tentar em seguida. Nos benchmarks, o K2.7 Code é claramente melhor do que o K2.6. No Chemicode Bench V2 ele salta de 50,9 para 62,0. No Program Bench ele vai de 48,3 para 53,6. No MLS Bench Lite, que testa programação em linguagens como Python, Rust e Go, ele sobe de 26,7 para 35,1. Os resultados do seu agente também melhoram, chegando a 76,0 no MCP Atlas e 81,1 no MCP Mark verificado. O resultado do MCP Mark é relevante, pois avalia agentes em ambientes reais de software como GitHub, Notion, sistemas de arquivos, bancos de dados Postgres e automação de navegador via Playwright. Ele se aproxima mais do que as pessoas esperam de agentes de codificação, não só de um teste de benchmark. Atualmente, Kimi ainda não supera os principais modelos fechados em tudo. O GPT 5.5 continua vencendo em muitos testes de programação. No Program Bench, o GPT 5.5 marca 69,1, enquanto o K2.7 Code marca 53,6. No Chemicode Bench V2, o GPT 5.5 marca 69,0, enquanto o 62,0. O Program Bench é especialmente brutal porque o agente precisa recriar como um programa funciona usando apenas um binário compilado e documentação, sem acesso ao código-fonte, descompilação ou internet. Ainda assim, há uma exceção importante. No MCP Mark Verified, o código do Química K2.7, na verdade, supera o Cloud Opus 4.8, marcando 81,1 contra 76,4.
O GPT 5.5 segue à frente com 92,9, mas esse resultado mostra que o Kimi não é só um modelo barato fingindo competir. Em certos ambientes de codificação no estilo de agentes, ele já é bem forte. E aí o preço torna tudo ainda mais interessante. O código Kimi K2.7 custa 95 centavos por milhão de tokens de entrada e 4 dólares por milhão de tokens de saída. A entrada em cash cai ainda mais, para 19 centavos por milhão de tokens. Agora compare isso com o GPT 5.5, que custa 5 dólares por milhão de tokens de entrada e 30 dólares por milhão de tokens de saída. Ou o CloudOps 4.8, que custa 5 dólares de entrada e 25 dólares de saída. Só nos tokens de saída, o CloudOps 4.8 é mais de 6 vezes mais caro que o código Kimi K2.7. Para agentes de codificação, isso importa, pois é na saída que esses sistemas gastam dinheiro. A licença também é bem aberta. O K2.7 Code usa uma licença MIT modificada, então as pessoas podem usá-lo, modificá-lo e redistribuí-lo comercialmente. Mas produtos grandes com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais ou mais de 20 milhões de dólares em receita mensal precisam mostrar o código Kimi K2.7 claramente na interface. O modelo está disponível através da API Kimi, do Kimi Code CLI, do Hugging Face, do VLLM e do SGLang. A quantização INT4 nativa para reduzir custos e a Moonshot afirma que um modo 6 vezes mais rápido será lançado em breve. E então a ZAI chegou com o GLM 5.2. A ZIA, antes chamada Zipu IA, lançou em 16 de junho o GLM 5.2 modelo de pesos abertos com 753 bilhões de parâmetros criado para agentes de codificação de longo prazo. Foca em sistemas de IA capazes de lidar com tarefas de engenharia maiores, usar ferramentas, entender projetos complexos e atuar em fluxos de trabalho prolongados. Ele está disponível no Hugging Face através da API da ZDAI e em mais de 20 ambientes de codificação de terceiros. O modelo vem com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, mas a parte importante não é apenas o tamanho, é tornar esse contexto longo utilizável. GLM 5.2 introduz o compartilhamento de índice, que reutiliza o mesmo indexador a cada 4 camadas de atenção esparsa. No comprimento total de contexto de 1 milhão de tokens, ZAI diz que isso reduz o número de operações de computação por token em 2,9 vezes. Em termos simples, o modelo pode lidar com contextos muito longos sem que o custo aumente tanto. Ele conta com uma camada de predição de múltiplos tokens, melhorada para a decodificação especulativa, podendo aumentar em até 20% o tamanho da sequência de tokens aceitos na inferência. Isso faz o modelo gerar resultados mais rápido, e ZAI agora permite escolher modos de pensamento, máximo esforço para raciocínio mais forte ou alto esforço para equilibrar qualidade, velocidade e custo de tokens. No modo máximo, GLM 5.2 pode usar quase 85 mil tokens de saída em uma única tarefa. Mas no modo alto, ele perde apenas alguns pontos nos benchmarks enquanto reduz aproximadamente pela metade o uso de tokens de saída. Para empresas que usam agentes de codificação o dia todo, isso pode ser a diferença entre impressionante e prático. Os benchmarks são onde o GLM 5.2 começa a aparecer um verdadeiro problema para os modelos fechados. No SWA Bench Pro, que testa tarefas reais de engenharia de software, o GLM 5.2 marca 62,1. O GPT 5.5 marca 58,6 e o GLM 5.1 estava em 58,4. Então, isso não é apenas uma pequena atualização. Na verdade, ele está superando o GPT 5.5 nesse teste. No Frontier SWE, que mede a conclusão de tarefas de longo prazo, o GLM 5.2 marca 74,4%. O GPT 5.5 marca 72,6%, enquanto o CloudOps 4.8 está um pouco à frente com 75,1%. No MCP Atlas, ele marca 77,0% à frente do GPT, 5.5 com 75,3% e logo atrás do CloudOps 4.8 com 77,8%. No último exame da humanidade com ferramentas ativadas,
ele alcança 54,7 à frente do GPT 5.5 com 52,2, mas ainda atrás do Cloud Opus com 57,9. E aí entra a questão do preço. O GLM 5.2 custa $1,40, por milhão de tokens de entrada e $4,40 por milhão de tokens de saída. O GPT 5.5 cobra $5 por milhão de tokens de entrada e 30 por milhão de saída. Então, em uma comparação aproximada, o GLM 5.2 fica em $5,80, enquanto o GPT 5.5 chega a $35. Isso faz com que ele custe aproximadamente um sexto do preço, enquanto iguala ou supera o GPT 5.5 em vários benchmarks sérios de programação. Zedai oferece cache a 26 centavos por milhão de tokens, útil quando repositórios, documentações e arquivos de projeto são reutilizados em várias execuções de agentes. A licença pode ser tão importante quanto o preço. GLM 5.2 é lançado sob uma licença MIT de código aberto sem restrições. Zedai chama isso de totalmente aberto, sem limites regionais e com acesso técnico sem fronteiras. Assim, as empresas podem baixar os pesos, personalizar, ajustar o modelo e executá-lo localmente ou em sua própria infraestrutura. Elas não dependem de um só provedor de API, algo ainda mais relevante após o ocorrido com Claude Fable 5. Após a diretriz de controle de exportação do governo Trump supostamente bloquear estrangeiros de usarem a ferramenta, a Anthropic tirou o Fable 5 e o Mythos 5 do ar para todos. Agora, as empresas precisam refletir sobre uma questão desconfortável. O que acontece se o acesso a um dos principais modelos fechados desaparecer da noite para o dia? Nesse cenário, o GLM 5.2 não é apenas mais barato, ele é mais controlável. Uma empresa pode hospedá-lo internamente, evitar restrições geográficas, dependência de fornecedores e seguir desenvolvendo caso políticas dos modelos americanos mudem. Zedai também lançou um plano de codificação GLM para fluxos de trabalho de desenvolvedores, com suporte para ferramentas como Cloud Code, OpenClaw, Cline, KiloCode, Crush e Factory. O plano Lite custa $12,60 por mês no plano anual, o Pro, $50,40 e o Max, $112. KiloCode confirmou suporte desde o primeiro dia e Cline promoveu imediatamente como um importante modelo de codificação de pesos abertos. Então agora a pressão vem de duas direções. Kimikai 2.7 Code é extremamente barato e forte o suficiente para muitas tarefas de agentes de codificação. GLM 5.2 custa mais do que Kimi, mas ainda é muito mais barato do que GPT 5.5 e Cloud Opus 4.8, enquanto na verdade supera o GPT 5.5 em vários benchmarks sérios. Ambos são modelos de peso aberto lançados quando os modelos fechados ocidentais se tornam caros, restritos e menos previsíveis. Isso nos leva a outra grande história na programação de IA, Cursor. De acordo com o relatório, a SpaceX está adquirindo a N-Sphere, a empresa por trás do Cursor, em um acordo totalmente em ações de $60 bilhões acordo. O Cursor já é uma das plataformas de programação de IA que mais crescem no mundo e recentemente atingiu uma receita anualizada de $4 bilhões, acima dos $3 bilhões em abril. Esse é um grande crescimento para uma ferramenta de programação. Jason Calacanis, próximo de Elon Musk e apresentador do podcast All In, considerou o acordo talvez a melhor aquisição desde Instagram e YouTube. Isso obviamente é uma comparação enorme. A Meta comprou o Instagram por $1 bilhão em 2012, e o Instagram gerou cerca de $32 bilhões em receita publicitária nos Estados Unidos em 2025. O Google comprou o YouTube por $1 bilhão e 650 milhões em 2006, e o YouTube gerou mais de $60 bilhões em receita em 2025 entre anúncios e assinaturas. O Cursor ainda não chegou lá. Com uma receita anualizada de $4 bilhões, seria preciso crescer 8 vezes para chegar aos 32 bilhões do Instagram e 15 vezes para alcançar os 60 bilhões do YouTube. Mas já é significativo se comparado à própria SpaceX.
Segundo relatos, a SpaceX gerou 18,7 bilhões de dólares em receita em 2025, o que significa que a taxa atual do Cursor já representaria cerca de 21% das vendas anuais da SpaceX. Calacanis já demonstrava otimismo sobre isso há meses. Em abril, ele afirmou que um acordo entre SpaceX e Cursor era inevitável, e chamou o Cursor de máquina de imprimir dinheiro. Ele também disse que o Cursor esperava terminar 2026 com uma receita anualizada de 6 bilhões de dólares, mas o verdadeiro motivo pelo qual o acordo importa é a capacidade de computação. Calacanis destacou o acesso de Elon a uma infraestrutura massiva de GPUs, incluindo o que ele descreveu como 550 mil GPUs no Colossus. O argumento dele é que a maior limitação do Cursor é a capacidade de computação, e se você juntar o Cursor com a SpaceX, a XA e essa infraestrutura, isso pode colocá-los na liderança do ranking de programação em até 12 meses. Isso permitiria ao Grok acessar fluxos de trabalho valiosos de desenvolvedores, solicitações de código, decisões de design, comportamentos de depuração e tarefas reais de software. O Cursor é mais que um app de programação, é uma janela para como desenvolvedores criam software com IA. Esse dado é extremamente valioso para treinar ou aprimorar agentes de codificação. E por fim, a OpenAI está preparando algo diferente, mas ainda assim muito importante: uma grande atualização de voz do ChatGPT. O modelo é supostamente chamado de GPT-BD-1 e ele aponta para uma arquitetura de áudio bidirecional. A ideia é que o modo de voz do ChatGPT seja capaz de ouvir e falar ao mesmo tempo, lidar com interrupções de forma natural e se ajustar no meio da frase, em vez de travar sempre que o usuário faz algum som. Esse é um grande problema nos assistentes de voz atuais. Eles podem soar bem, mas muitas vezes não parecem uma conversa real porque a alternância de fala ainda é estranha. Os sinais do GPT-BD-1 apareceram na web e no celular, o que sugere que um lançamento para o consumidor pode estar próximo, embora o nome final ainda possa mudar. O ponto principal é que os modelos de texto da OpenAI avançaram bastante para a geração GPT 5.5, enquanto a voz permaneceu em uma tecnologia de áudio mais antiga. O ChatGPT por escrito pode parecer mais inteligente que o por voz, o que é relevante se a OpenAI acredita que a fala será a principal forma de uso da IA. A nova configuração de voz pode permitir que usuários escolham entre o modo BD mais recente e o avançado atual, sem obrigar todos a migrar de imediato. Aparentemente, a voz também pode ter níveis de inteligência como o texto, alto, médio e instantâneo. Isso permitiria que os usuários escolhessem um raciocínio mais profundo quando precisassem, ou respostas mais rápidas quando quisessem apenas uma interação rápida. Também houve uma recente mudança na interface que permite arrastar a bolha de voz para o meio da tela, o que pode fazer parte do mesmo redesenho. O momento ainda não está claro, mas os preparativos já estão claramente em andamento. Certo, o que acha? Esse é o início dos modelos abertos alcançando os demais, ou estamos exagerando nos resultados dos benchmarks? Me conta aí embaixo, se inscreve para mais conteúdo e obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.